Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos entrar no nosso conteúdo do quarto bimestre, o conteúdo que todo mundo estava esperando, e nós vamos falar um pouquinho sobre reprodução. A aula de hoje ela é introdutória, tá? Nós vamos falar sobre a importância do processo de reprodução e como que isso ocorre, alguns mecanismos de reprodução entre algumas espécies viventes. Então, a aula de hoje vai falar sobre a perpetuação da espécie, um dos processos mais importantes para a conservação da espécie, e eu diria que um dos conteúdos mais legais que nós vamos ver, tá bom? Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, a reprodução ela é um processo biológico, ou seja, realizada nos seres vivos. Nós vimos o ano passado, no sétimo ano, características dos seres vivos. E uma das características para um organismo ser considerado um ser vivo é a capacidade de reproduzir, independente do tipo de reprodução. Tá? Então, o ser vivo ele tem que passar pelo processo biológico de reprodução. Então, é um processo biológico ao qual esses organismos vão gerar descendentes, perpetuando a sua espécie. O que é gerar descendentes? É passar o seu material genético para frente. Então, você pega a sua carga genética e passa ela para outro organismo. Então, o DNA permanece nesse descendente, tá? E nós temos dois tipos de processos reprodutivos: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Tá? Então, normalmente, pelo nome, você fala, professora, já sei, a assexuada que não tem sexo e a sexuada que tem sexo, tá certo? Não totalmente certo, tá, pessoal? Na reprodução assexuada, nós não temos gameta. Na reprodução sexuada, nós temos gameta, tá? Ou gametas. O que são os gametas? São células reprodutoras, células reprodutivas. Então, a masculina, o espermatozoide, a feminina, o óvulo. Então, quando você tem uma célula aí reprodutora masculina e feminina, ou seja, você tem sexos separados, você tem o macho, você tem a fêmea, e duas células que se unem para formar um novo organismo, você tem uma reprodução sexuada. E aí, quando você não tem gameta, você tem uma reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, você vai originar sempre clone, ou seja, o material genético vai ser sempre o mesmo, ok? Então, não tem alteração genética. A única alteração genética que pode ocorrer é algum tipo de mutação nesse material genético. Já na reprodução sexuada, você vai ter as células gaméticas ou os gametas, que são células haploides. O que é isso? Que possuem a metade do número de cromossomos. Cada espécie tem uma quantidade de cromossomos, que é o material genético. Então, no caso, quando vai produzir o gameta, que é a célula reprodutiva, você vai produzir, essa célula vai ter a metade da quantidade do material genético. Por quê, professora? Porque são duas células que vão se unir para formar um novo organismo. Se uma tem a metade e o outro tem a metade, quando as duas se unem, formam um organismo com o número de cromossomos corretos. Então, vamos lá. Se uma espécie ela tem 20 cromossomos, o gameta dela vai ter 10 cromossomos. Só que 10 cromossomos do espermatozoide e 10 cromossomos do óvulo, juntando, formam os 20 cromossomos. Então, é assim que ocorre. Quando ocorre a fecundação, ou seja, a união desses gametas, vai ocorrer a formação de um zigoto, que é uma célula que vai dar origem a um novo ser vivo. E isso gera a variabilidade genética. O que é a variabilidade genética? DNAs diferentes, combinações diferentes. Cada gameta é único. Então, se ele se encontra, com um gameta de outro organismo, ele vai gerar um organismo totalmente diferente com o material genético combinado do macho e da fêmea. A reprodução assexuada, nós temos alguns tipos. Então, cistiparidade, fragmentação, gemulação, esporulação e multiplicação vegetativa. E nós vamos ver algumas agora. Bom, então a cisparidade ou divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada. São seres unicelulares, aqueles que só têm uma célula que realizam, normalmente bactérias e protozoários. Como é? Uma célula, então, ele é um ser unicelular, um protozoário aí no caso paramécio, que eu coloquei para vocês como exemplo. Ele vai começar a aumentar o tamanho dessa célula e duplicar tudo o que tem nela, todas as organelas. E aí ela começa a se dividir ao meio, por isso que chama divisão binária, e forma duas células exatamente
iguais, tá? Com a mesma quantidade de DNA e exatamente o mesmo DNA. Por isso que a gente chama de clone, tá, pessoal? Então, bactérias e protozoários se reproduzem assim. Nós também temos a gemulação ou o brotamento. Brotamento, o próprio nome diz, é como se uma estrutura começasse a brotar do corpo, né, desse organismo, caísse e desse origem a um novo ser vivo. Então tem aí, por exemplo, os poríferos, que fazem uma esponja do mar, que pode ali começar a nascer um broto no corpo dela, e esse broto cai e dá uma origem a uma nova esponja do mar. Nós também vamos ter aí alguns tipos de quinidários que fazem isso, tá, pessoal? Então, começa a crescer uma parte ali do seu corpo lateralmente, se desprende e dá origem a um novo ser vivo. Fragmentação ou regeneração. Isso acontece com seres vivos que têm a capacidade de regeneração. Por exemplo, algumas algas, estrelas do mar e planárias também. Quando você corta esse indivíduo, né, ou ele se fragmenta, enfim, por alguma lesão, essa nova parte dele que foi, essa parte que ficou e a parte que se desprendeu, dá origem a outro organismo, mas gerando sempre um clone, tá? Isso pode acontecer com planária e a estrela do mar que eu coloquei aí para vocês que a gente pode visualizar. A esporulação é um tipo de reprodução que vai produzir esporos, tá? Então você tem isso aí em fungos e algas. Então você libera esses esporos, né? E cada esporo desse vai dar origem, o esporanjo produz esporos, dá origem a novos organismos. Tem algumas fases de reprodução de plantas que também fazem esporulação, como é o caso da samambaia, que vai produzir esporos também. E a multiplicação vegetativa, que ocorre em algumas plantas, aí como morangueiro, bananeira, folha da fortuna, né? Tá o brotinho aí do lado, começa a nascer um brotinho da própria planta, cai e dá origem. Muitas suculentas fazem isso. Então, solta esse broto e do broto sai. Você também pode fazer muda, que fala, né? Corta um pedaço lá da roseira, leva a muda, planta na sua casa. Você está levando e está clonando essa planta, um pedaço dela que vai dar origem a um novo ser vivo. Então, você pode ser responsável pela reprodução assexuada. Lembrando, não são seres vivos com DNA diferente, eles carregam a mesma carga genética, então são clones. E aí nós vamos começar a falar da beleza da reprodução sexuada. Então, quando surgiram os gametas, o espermatozoide e o óvulo, e isso foi muito importante para a evolução, pessoal, porque quando você gera seres vivos diferentes, quando você promove essa variabilidade genética, e aí algo acontece com esse ser vivo, por exemplo aí, a gente pode observar agora como o coronavírus, né, ele afeta as pessoas. Tem pessoas que não apresentam sintomas, tem pessoas que o coronavírus é letal para essas pessoas, tem pessoas que ficam com sequelas, assim, sequela que eu falo é em relação a capacidade de sentir, né, o gosto das coisas e o cheiro. Então, assim, olha como o mesmo vírus, ele atinge as pessoas de forma diferente. Tudo isso porque o DNA delas é diferente, o sistema imunológico é diferente. Se todo mundo fosse um clone e o coronavírus fosse um vírus letal, a humanidade inteira estaria perdida. Todo mundo ia morrer nesse momento, por exemplo, de pandemia. Então a variabilidade genética ela é extremamente importante para a conservação da espécie, tá? Esses gametas, eles são produzidos por um processo chamado de meiose. Tem esse nome meio, por quê? Porque vai dividir a metade do número dos cromossomos para essas células. Então, meio vem de metade. Então, e essas células elas vão ser reproduzidas nas gônadas, que nos meninos são os testículos e nas meninas os ovários. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e os óvulos, né, ou oócitos também, podem ser chamados assim, serão produzidos nos ovários. Então, os gametas são produzidos nas gônadas. E nós temos gônadas femininas, que produzem óvulos, e gônadas masculinas, que vão produzir espermatozoides. E aí, esse encontro desses gametas pode ser de duas maneiras. Nós temos a fecundação nos seres vivos, que ocorre fora do corpo da fêmea. Então, a fecundação externa, tá? Então, aí no caso dos peixes, né, organismos aquáticos no geral, então eles liberam óvulos e espermatozoides na água, e esses óvulos e espermatozoides se encontram e formam um zigoto na água mesmo, fora do corpo da fêmea. Isso também ocorre com os anfíbios. E nós temos a fecundação
interna, onde o encontro do óvulo com o espermatozoide é dentro do corpo da fêmea. Então aí nós temos a cópula. Normalmente os organismos que fazem a cópula, eles têm uma estrutura aí para depositar espermatozoides, né? No caso, o pênis. Então, dentro do corpo da fêmea, nós temos os mamíferos, né? Onde o encontro é dentro do corpo e a fêmea vai gerar esses filhotes. Bom, aí nós temos alguns casos aí de hermafroditismo. Então, por exemplo, as minhocas, elas têm os dois sexos, sexo feminino e masculino, elas têm as duas gônadas e produzem, um indivíduo vai produzir tanto espermatozoide quanto óvulo. Só que ela não consegue se autofecundar, ela faz fecundação cruzada. Então, dois organismos hermafroditas se encontram e um vai fecundar o outro. Então, os dois saem grávidos e os dois um vão fecundar o outro, tá? E aí nós temos a autofecundação que a gente pode observar nas tênias. Elas conseguem se autofecundar, por isso que elas são conhecidas como solitárias. Elas se autofecundam e elas geram, né? Elas produzem aí descendentes. Então, um organismo só já consegue reproduzir. Bom, nós temos o caso de organismos dioicos, quando você tem macho e fêmea também, né? E normalmente você pode ter machos e fêmeas iguais ou machos e fêmeas diferentes. Então, e a gente chama isso de dimorfismo sexual, formas diferentes. Então, eu tenho aí o pavão, ó, macho, que ele tem uma estrutura para chamar a atenção da fêmea. Você tem aranhas, que você tem diferença de tamanho. Você tem animais que você tem diferença de coloração e tamanho também. Então, essas características, elas são usadas para atrair o parceiro. Então, quanto mais chamativas são essas características, vai ocorrer a seleção sexual e vai atrair, né, mais esse parceiro aí. Então, é importante para a escolha do parceiro essas diferenças entre machos e fêmeas. Às vezes o macho vai produzir um canto, vai fazer alguma dança para atrair a fêmea. Enfim, existem várias estratégias reprodutivas. Falando um pouquinho de desenvolvimento agora de vertebrados, né? Nós temos aí mamíferos que possuem um marsúpio bonitinho. Então, esses ovos, né? Ele pode produzir ovos ou gerar no útero. Quando sai do ovo, esse filhotinho, ele fica um tempo nessa bolsa, se amamentando e terminando a reprodução. É o caso dos koalas e aí, por exemplo, os cangurus que tem essa bolsinha, tá, pessoal? É bem bonitinho e é importante para o desenvolvimento desses animais. Então, tem uma temperatura adequada ali, olha o tamanho, olha como o filhote fica, ele ainda não está totalmente desenvolvido, então ele precisa do marsúpio para terminar o seu desenvolvimento. Você tem um cuidado parental, é quando a fêmea, ela cuida do filhote por mais tempo, e para isso ela tem que ter menos filhotes. Aí nós temos os vertebrados que vão produzir ovos, que nós chamamos de ovíparos, né? Então você tem répteis, você tem aves e até mamífero, como é o caso do ornitorrinco, anfíbios, peixes, tá? Então são vertebrados que produzem ovos. Esses ovos podem ser ovos com casca ou o ovo quando ele está no ambiente aquático, ele não necessita dessa casca mais rígida. Você também vai ter aí, ó, o caso que bem bonitinho, né, dos mamíferos que produzem. Então, como eu falei, o ornitorrinco e a ecdina, tá? São mamíferos que podem botar ovos. Você vai ter os vertebrados que são vivíparos, então que eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, eles utilizam nutrientes da fêmea para desenvolver, né? No caso aí da maioria dos mamíferos, alguns tubarões e também algumas serpentes. E você tem organismos ovovivíparos. O que são organismos ovovivíparos? Ovos que ficam dentro do corpo da fêmea. Então a fêmea, ela não dá nutrição para esse embrião. Ele vai ser nutrido a partir dos nutrientes que são armazenados no ovo. Mas a fêmea dá a proteção do corpo dela para esse embrião terminar o desenvolvimento dele. Tá? Então aí nós temos algumas serpentes, o cavalo marinho e alguns répteis que fazem isso. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a reprodução sexuada nas plantas. As plantas, elas também realizam reprodução sexuada. E elas têm uma estrutura para realizar, que é a flor. Então a flor é a parte reprodutiva das plantas, tá? E nós temos aí flores que podem ter os dois sexos, macho e fêmea. Então nós temos a estrutura masculina, né, que seria a antera e o filete, que fazem parte, formam o estame.
e a estrutura feminina, que é o estigma. Dentro do estigma tem o ovário, que vai produzir óvulos. E ali a antera é uma estrutura que vai produzir pólen. E o pólen, pessoal, é o gameta masculino das plantas. Então, como que acontece? Nas plantas, a fecundação, que é o encontro aí, né, do gameta masculino e feminino, é por um processo muito legal que a gente conhece como polinização. A polinização é quando você permite o encontro do pólen com o óvulo que está lá no ovário dessa flor. Como que isso ocorre? Pode ser através do vento, pode ser animais polinizadores, como abelhas no geral, besouros, borboletas, beija-flor, né? E pode ser a água, enfim, cada espécie vai ter a sua estratégia de polinização. Então, o pólen, ele sai aí, né, entra pelo estigma, encontra com o óvulo e ele vai, quando for formar o zigoto, digamos assim, da planta, a gente chama isso de semente. Então, a semente é o embrião dessa planta, tá? E aí o ovário, ele se desenvolve e forma o fruto, que vai proteger essa semente. Então, as plantas, elas também realizam reprodução sexuada pelo processo aí de formação, né, nas angiospermas, que é um grupo de plantas que possuem flor, pela polinização. Então, ocorre a troca de gametas. Você consegue produzir variabilidade genética nas plantas também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula introdutória. Semana que vem a gente vai falar sobre reprodução humana. Mas vocês precisam entender esses processos aí reprodutivos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail tá aí. Qualquer coisa, entre em contato. Beijão, até semana que vem.